Muito obrigada pela presença de todos. Aqui nesse debate, os candidatos vão fazer perguntas entre si ao longo de 4 blocos. No primeiro e no terceiro, com tema livre. No segundo e no quarto blocos, com temas sorteados aqui por mim na hora. A ordem das perguntas já foi sorteada na presença de representantes dos candidatos. No quinto bloco, cada um vai ter direito a uma mensagem final para o eleitor, em ordem também estabelecida por sorteio. O candidato que se sentir moralmente ofendido pode pedir para exercer o direito de resposta. Eu e a produção do debate vamos, então, analisar o pedido e anunciar a decisão assim que possível. Tiburi ou Tarcísio? Índio da Costa, por favor, pode se aproximar. Pode fazer a sua pergunta. Boa noite a todos. Boa noite, Ana Paula. Eu quero fazer uma pergunta sobre corrupção, Índio. Nós sabemos que o Rio de Janeiro hoje passa por um grave problema de crise moral e a corrupção atinge duramente o nosso Estado. Você está envolvido em várias investigações, Merenda, envolvido na investigação de lavagem de dinheiro. Como que você pretende investir na inteligência sendo você um investigado? O ex-juiz Witzel, primeiro eu quero te dizer que você é mentiroso. Segundo, dizer que eu não estou envolvido em nenhuma dessas investigações. A minha ficha é limpa. Pega aí o detector de corrupção, você na sua casa, baixa lá e você vai ver que eu não tenho nenhum inquérito no meu nome, não tem nenhum processo no meu nome. Isso é pelo seguinte, o Witzel está preocupado porque eu estou subindo na pesquisa e ele está com dificuldade. Ele está preocupado de chegar no segundo turno a todo custo, mas não vai ser mentindo não. Colocou na rede social dele que eu me aliei ao PT. Porra, eu me aliei ao PT. Em 2010, Witzel, eu deixei meu mandato de deputado federal para concorrer contra o PT. Fui eu que denunciei o Foro de São Paulo. Fui eu que denunciei o financiamento das Farc ao PT através do Foro de São Paulo e a ligação do narcotráfico com o PT. Deixei o mandato de deputado federal para isso, sabendo que ia ser uma eleição presidencial difícil. Infelizmente, a gente perdeu para Dilma, porque se tivesse ganho, o Brasil não estava do jeito que está. Agora, você deixar a magistratura para vir para a política, para contar mentira, é um negócio, no mínimo, inacreditável. Você que, ao fazer concurso, tem fé pública, né? Ao ser juiz, tem fé pública. Para ser governador, também tem que ter fé pública. E quero te dizer mais, no meu governo, a investigação vai funcionar e a gente vai combater a corrupção. Eu não faço parte dessa quadrilha que tomou conta do Estado e que corrompeu as instituições. Bom, primeiro que você deve informar a população que o Hudson Braga fez uma delação premiada e envolve o seu nome. É preciso também informar a população, Índio, que você foi investigado na CPI da Merenda. É preciso informar a população, Índio da Costa, que você está ao lado de um vice-governador que tem a origem do PT e que fala absolutamente contra a nossa pauta da direita. Você agora está surfando na onda do Bolsonaro, está dizendo que pede voto para ele, mas você não conhece absolutamente nada da pauta da direita. No seu programa de governo não tem nada disso. Então eu acho que mentiroso aqui é você. E para investigar o crime organizado, é preciso investir na investigação contra a lavagem de dinheiro. E se for fazer a investigação da lavagem de dinheiro, vai pegar muita gente que está na política hoje lavando dinheiro. Talvez essa seja o seu temor. Olha, é inacreditável, né? A gente vem para cá para debater sobre o Rio de Janeiro e tem que ouvir um ex-juiz que, quando eu já saí da política, deixei mandato para lutar contra o PT, nem fraude ele tinha ainda na política. Quero dizer o seguinte, Witzel, eu sou um homem honrado, honesto, relator da lei da ficha limpa, graças à lei que eu aprovei no Congresso Nacional, milhares de pessoas esse ano não puderam se candidatar. O ex-presidente Lula está na cadeia, poderia ser candidato no lugar do Haddad. O ex-governador Sérgio Cabral seria candidato no lugar do candidato dele, que é o Eduardo Paes. O Pisciani, que está preso, também seria candidato e assim por diante. Foi a lei da ficha limpa que mudou o Brasil. Aprovei essa lei com o seu apoio, o apoio da sociedade brasileira. Não estou envolvido com corrupção alguma. A CPI da Merenda, para sua informação, fui eu que abri, eu que pedi e provei. Pela primeira vez na história da Prefeitura do Rio, eu aumentei em 3 vezes a redução do preço do cartel da merenda. Tá certo? Então, só para você conhecer os fatos. Eu quebrei o cartel. Obrigada, candidatos. Agora chamo aqui a candidata. Boa noite, candidato. Boa noite. Boa noite, telespectadores que nos assistem, preocupados com o futuro do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Eu estou aqui na condição de, vamos colocar assim, com
delicadeza, generosidade, como representante das mulheres e de todas aquelas pessoas que não estão habituadas a fazer política. Eu queria perguntar ao senhor o que o senhor vai fazer com as maternidades aqui no nosso estado, porque há um problema hoje em relação às mulheres e crianças e a mortalidade dessas pessoas. Seu tempo acabou, candidata. Excelente a sua pergunta. Nosso programa de saúde, ele está propondo a reabertura de casas de saúde para que a gente possa dar um atendimento melhor em todo o estado do Rio de Janeiro. Nós hoje perdemos, nesses últimos 20 anos, mais de 7 mil leitos de retaguarda. Isso tem tido uma certa dificuldade para que a gente possa fazer com que os hospitais funcionem melhor e até os partos. Nós temos alguns exemplos de mau funcionamento da saúde pública no estado. A casa de maternidade Marisca Ribeiro, o custo do parto é de R$22 mil. Tem gente que se vangloria de ter feito esse tipo de trabalho, porém um custo elevado. Esse é o grande problema da saúde do Rio de Janeiro. Ela tem um custo elevado, a administração mal feita, e a gente cita também a casa de maternidade lá de Mesquita, cujo custo do parto é de R$10 mil. Nessas casas de saúde que eu te falei, nós vamos fazer o parto a R$1.500, com atendimento para todas as mulheres, vai ter um parto de qualidade e para todo o estado do Rio de Janeiro. Isso vai ser um programa de saúde integral. Nós também vamos ter a consulta com os especialistas, o ginecologista particular. São 500 mil consultas com especialista todo mês para poder ter o atendimento das nossas mamães que vão ter os seus filhos com qualidade, com respeito pelo nosso estado. Pode. Então, que bom saber do seu projeto, considerando as mulheres, porque as mulheres não são em geral, representadas nos processos políticos. E é um fato que elas também não se sentindo representadas, elas acabam ficando nessa condição, nesse momento, de indecisas em relação a quem escolher. Então, é muito importante que as mulheres possam escolher pessoas que venham a realizar em relação a elas aquilo que são os seus maiores desejos, os seus maiores direitos. Nós temos várias casas de parto que estão fechadas, hospitais fechados, maternidades fechadas, e o que só me deixa muito curiosa é saber como que o senhor vai resolver esse problema com um valor tão baixo, porque saúde realmente não pode ser considerado um investimento, é um direito, a gente não pode pensar que é mercadoria, a gente deve tratar a saúde como um direito de todas as pessoas, e as mulheres são as que mais sofrem com saúde. Então, como tornar tão barato? Okay. Essa é uma questão também interessante para a gente cuidar. Por favor. Olha, quando nós fizemos essa pesquisa para montar o nosso plano de governo, nós consultamos vários especialistas nessa área, donos de casa de saúde, e vimos que é perfeitamente possível fazer esse tipo de procedimento com a tabela do SUS, mas um pequeno complemento do Estado. E nessa pesquisa nós percebemos, inclusive, que várias das casas de maternidade que existem hoje têm valores muito elevados. E isso é uma má gestão do serviço público, para dizer o mínimo, se não tiver corrupção envolvida. A saúde do Rio de Janeiro vem sendo, há vários anos, atacada pela corrupção. Secretário de saúde preso, você tem médicos envolvidos com corrupção, no governo do Cabral, e governo esse que hoje está em volta do Eduardo Paes, e é essa a temeridade que a gente tem desse governo. Nós não podemos ter mais no governo do Estado gente querendo se justificar. O índio passou o tempo todo aqui se justificando, e é assim que eles vão fazer daqui para frente. Nós não podemos ter governadores que fiquem se justificando os próximos 4 anos. Tem que ter vida limpa, e não só ficha limpa, índio. Muito obrigada, candidato. Bom, primeiro, deixar aqui claro que eu temo muito pelas sentenças que o juiz Itzel deu na época em que ele era juiz, porque ele devia condenar sem prova as pessoas. Mas vindo aqui para a pergunta... O candidato Wilson Witzel foi citado na pergunta pelo candidato Índio da Costa, ele pediu direito de resposta, esse direito foi concedido, então daí mesmo da sua cadeira, o senhor, por favor, silêncio. Daqui? O senhor tem 1 minuto, pode falar daí mesmo, o senhor está com o seu microfone aí, sim. Pode ficar à vontade. 1 minuto e tem que se ater ao tema, ao que foi dito pelo candidato Índio da Costa. Bem, o candidato que se diz advogado, me parece que não fez exame da ordem. Se fez, não deve ter entendido bem o funcionamento da Justiça Federal e da Justiça do Brasil. Candidato, as minhas sentenças criminais, por acaso, foram mais de 2.000 sentenças criminais
por quase 10 anos, quando fui juiz criminal aqui no Rio, em Vitória. Todas as minhas sentenças foram submetidas ao crivo do tribunal que você acaba também de ofender. As minhas sentenças foram julgadas por desembargadores federais que estão hoje julgando deputados estaduais na Operação Cadeia Velha, aos quais você devia respeitar um pouco mais. E a maioria das minhas sentenças foram confirmadas pelo tribunal. Você está aqui mostrando um desequilíbrio emocional, já me ofendeu dizendo que eu usava fralda quando você estava na política, você não tem a menor condição de ser governador do Rio de Janeiro, Índio. E você ofendeu o nosso Tribunal Regional Federal. Eu faço um desagravo aqui ao nosso tribunal. Muito obrigada. Agora é segurança. Candidato Wilson Witzel, sua pergunta. Pedro, você falou aqui recentemente que vai adotar um reconhecimento facial e muito fico feliz de você estar falando isso, porque eu já tinha externado que essa faz parte do meu programa de governo e da minha proposta para a segurança pública. Nós sabemos também que hoje existe um grande problema com o uso de fuzis nas comunidades. Como você vê a possibilidade da polícia agir em relação a esses fuzis que estão nas comunidades? Olha, candidato, só complementando, não adianta fazer só o software de reconhecimento facial. Tem que entrar o de placa também para a gente fazer o monitoramento do roubo de carro e de roubo de carga, que é um câncer que vem acontecendo no Rio de Janeiro, que passa o custo com segurança, com escolta armada, para o consumidor final. Então a gente precisa avançar nisso imediatamente para poder reduzir esse custo do Rio de Janeiro, que acontece por conta das péssimas condições de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Olha, a polícia tem que agir de forma enérgica, quando tiver que ser, com inteligência, tecnologia e planejamento. Não adianta pensar que vai ser com tiro, porrada e bomba que a gente vai resolver todos os problemas. Não vai ser apontando canhão para cada canto das comunidades do Rio de Janeiro que a gente vai reduzir os índices de criminalidade. Como eu falei, os principais bandidos estão nas áreas mais nobres da cidade do Rio de Janeiro. E é lá que a gente tem que priorizar esse tipo de ação para lastrear como está sendo lavado o dinheiro do crime organizado, mas, ao mesmo tempo, investir em inteligência, fortalecer as nossas polícias para que a gente possa, com planejamento, fazer as ações para prender dos mais altos aos mais baixos integrantes do crime organizado no Rio de Janeiro. O Estado precisa se fazer presente. Hoje, a milícia, que é um outro câncer que tem na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, ela age por ausência do Estado, porque não está lá fiscalizando, combatendo a criminalidade. E, acima de tudo, você pergunta para qualquer dona de casa numa área de milícia, todo mundo sabe quem são os milicianos, só a polícia que não sabe ou que é conivente. E é isso que a gente vai mudar. Olha, Pedro, no meu governo, a Polícia Civil vai ser independente. Por isso eu estou extinguindo a Secretaria de Segurança Pública, que é para despolitizar a nossa polícia. A Polícia Civil vai ser independente para agir e aí não vai ter problema, porque existem muitas pessoas que estão no poder hoje que são milicianos e estão envolvidos com partidos políticos de gente que está hoje querendo o poder do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos ter uma Polícia Civil investigativa. Eu quero dizer para você que mora na comunidade, nós vamos abrir as ruas nas comunidades no programa Comunidade Cidade. Eu vou te dar dignidade. Eu nasci também numa família humilde, eu vivi em comunidade no interior de São Paulo e sei o que é viver sob o julgo de pessoas que estão dentro da comunidade roubando, assaltando, estuprando, e nós vamos tirar essas pessoas daí através de investigação séria e no meu governo a nossa polícia não vai ter dúvida, bandido de fuzil vai ser abatido. Olha, candidato, além de repor o efetivo, como eu disse, a gente perde 1.500 policiais militares e 1.000 policiais civis por ano, a gente tem que avançar para dar condições de trabalho para esses policiais trabalharem dignamente. Além disso, eu vou colocar um gestor de segurança pública, especialista em segurança pública, para comandar a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou dar um exemplo, porque eu falo mais uma vez que o problema da segurança pública também é de gestão. Você tem 500 policiais militares que deveriam estar nas ruas protegendo a população e hoje serve como chofer, como motorista de oficial na PM. Mas 450 policiais militares estão nos ranchos dos batalhões fazendo comida quando deveriam estar nas ruas protegendo a população. Salário médio do cozinheiro da PM é de R$7 mil. R$7 mil que a gente paga um policial para poder estar fazendo comida quando deveriam estar nas ruas protegendo a população. Outras centenas de policiais varrendo os chãos dos quartéis. A gente precisa mudar isso. 2.200 policiais cedidos a outros órgãos. No meu governo, o policial vai estar na rua protegendo a população e não fazendo os blitzes de caça-níquel. Candidato Pedro Fernandes, pode voltar para o seu lugar. Peço ao candidato Wilson Witzel que continue aqui. É a sua vez de responder agora. A pergunta vai ser desemprego.
O senhor tem 30 segundos, nosso tema é desemprego. Bem, candidato, nós sabemos que hoje nós temos mais de 1.300.000 desempregados no Estado. E isso é uma coisa muito triste. O Estado perde muita coisa com isso. Eu queria saber de você qual é o seu plano direto, o seu plano de governo para resolver esse problema. Candidato, eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Faculdade, eu fiz faculdade particular e trabalhei durante o dia. A minha primeira escola foi de topografia. E na topografia eu fui trabalhar na construção civil em São Paulo, em construção de estradas. A construção civil é a principal empresa que emprega no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. E em função da corrupção, em função do desgoverno, as obras municipais, a gente pega a Avenida Brasil ali paralisada, totalmente parada, a gente pega obras do arco metropolitano, nível estadual e nível federal, paralisadas. A paralisação dessas obras em razão da corrupção que atingiu o estado do Rio de Janeiro, o governo federal, o governo municipal, o secretário de obra preso, isso gerou esse desemprego gigantesco. Eu tenho andado nas ruas do Rio de Janeiro e as pessoas que hoje estão como camelô são empregados da construção civil. Então nós precisamos retomar essas obras. Como governador, eu vou fazer um trabalho de abertura para investimentos, as obras de infraestrutura no estado, para terminar o arco metropolitano, para terminar a Via Light de Queimados até Madureira. Nós vamos também propor a substituição dos BRTs por metrô de superfície, o que vai gerar muito emprego no estado do Rio de Janeiro. Nesses 4 anos, nós calculamos que podemos investir mais de 100 bilhões de reais no nosso estado e reduzir sensivelmente esse desemprego, para devolver de novo para o trabalhador o salário dele. Realmente, na construção civil e serviços são as áreas que mais tivemos desemprego nesses últimos anos. Tanto é que nós temos aí mais de 40 mil empresas fechadas nos últimos 4 anos no estado e realmente é uma coisa complexa que nós estamos passando no estado. Nós temos também, para incentivar e dar celeridade, grandes obras que podem devolver o emprego às pessoas, como o Comperge, como o Porto do Açu, Angra 3, e no meu governo a gente vai fazer uma estratégia para que a gente possa dar celeridade e, junto com o governo federal, inclusive com a Petrobras, no caso da Comperge, para a gente poder abrir a possibilidade dessas pessoas voltarem a trabalhar e definitivamente diminuir esse número absurdo que nós temos de desemprego, porque infelizmente o desemprego faz com que as pessoas, inclusive, podem até caminhar para o outro lado da vida. Mário, eu vou dizer claramente para você como que nós vamos fazer exatamente isso que você acabou de dizer. Nós vamos, junto ao governo federal, fazer uma proposta de um novo modelo econômico para poder atrair investimentos de infraestrutura para o estado do Rio de Janeiro. Eu tenho dito que o programa Rio nos Trilhos, que eu quero desenvolver, e também para o programa para a criação do Porto de Águas Profundas de Maricá, para a criação do Porto de Seropédica, um grande aeroporto de cargas de Seropédica, nós vamos precisar atrair investimentos. E os nossos contratos precisam ser de longo prazo, porque os contratos que hoje existem de 25 anos são contratos que favorecem empresas que estão cooptadas pelo sistema de corrupção, pegam dinheiro do BNDES e isso encarece o preço das passagens. Nós vamos fazer a reconcessão da supervia, das barcas, com contratos de 70 anos para facilitar que empresas que tenham capital próprio, não peguem dinheiro do BNDES, possam investir. Nós vamos reduzir o custo das passagens e vamos gerar mais oportunidade de emprego e mais oportunidade de geração de renda no nosso estado. O Rio de Janeiro precisa de um grande advogado e não de um economista. Nós voltamos daqui a pouco. 30 segundos, candidato. Professor Tarcísio, nós temos aqui nos debates falado sobre segurança, saúde, educação, mas um tema que me preocupa muito é a questão da habitação. Hoje nós temos uma deficiência de habitação para milhares de moradias. Como você pode ver a possibilidade de resolver esse problema no nosso estado do Rio de Janeiro? Ótima pergunta, Witzel. Habitação é um problema real para milhares de cidadãos no estado do Rio de Janeiro. Pessoas que foram removidas por criminosas políticas de remoção, muitas vezes para garantir os mega-eventos,
pessoas que perderam suas casas por conta da questão de tragédias ambientais que não foram prevenidas a tempo pelo próprio poder público, pessoas que perderam suas casas e que estão numa vulnerabilidade tão grande que tem que passar pela questão do aluguel social sempre atrasado pelo atual governo do Estado, num valor absolutamente muito baixo. Portanto, é preciso garantir moradia para todos. Há muita gente sem casa e há muita casa sem gente. É preciso ter uma política de habitação que, por exemplo, utilize os terrenos públicos do próprio Estado para construir moradia popular. Utilize os recursos do Fundo Estadual de Habitação por Interesse Social, de fato, para a política de habitação. Você sabe que esse fundo, que recebe quase 400 milhões de reais por ano, muitas vezes não gasta tudo que está lá e é desviado para outros assuntos e não garantem o direito à moradia para os moradores de baixa renda. É preciso, inclusive, fazer uma articulação com políticas de habitação que não sejam construir moradia popular lá onde não tem cidade, que torna mais caro o transporte, que torna mais difícil a vida daquele que recebe uma casa. É preciso ter política de moradia nos próprios centros urbanos, como, por exemplo, podia ter sido feito no Porto Maravilha e não foi feito. Não houve nenhum projeto de moradia popular ali no Porto Maravilha, que é no centro da capital, que seria ótima política. Professor Tarcísio, apenas que você lembrou sobre o Porto Maravilha, um dos maiores micos de uma parceria público-privada. É um case de insucesso mundialmente estudado. É uma vergonha para a cidade do Rio de Janeiro, o Porto Maravilha. E poderia ser sido feito, sim, habitações populares ali. Mas eu tenho a certeza de que é preciso ter um governador no estado do Rio de Janeiro que não tenha o rabo preso com a justiça. Porque somente um governador com integridade moral, que tenha capacidade de atrair investimentos, o empresário não quer botar o dinheiro aqui. E nós vamos atrair esses investimentos. Nós temos vários polos industriais, como o Porto Real, para poder trazer as indústrias e poder construir habitações populares nessas regiões, tirando essa concentração que tem na capital. E aí poderemos fazer o melhor programa social, que é geração de emprego, para que cada um possa comprar a sua habitação fora da capital, perto do seu local de trabalho, para não ter que se deslocar em grandes distâncias. Olha, sabe, Witzel, isso que você está falando, eu falei há 4 anos atrás aqui, que eu tenho rabo de cavalo, mas não tenho rabo preso. Não tenho rabo preso com empreiteiras, não tenho rabo preso com essa máfia que está aí. A gente nunca votou no Pisciani, a gente nunca ocupou secretaria no governo do Cabral. Política de moradia não pode ser política a serviço das próprias empreiteiras, que muitas vezes preferem usar o terreno menor valorizado para que o governo pague e para que ela possa deixar os outros terrenos para especulação imobiliária. Política de habitação é aplicar o Estatuto das Cidades, uma grande conquista do movimento social de habitação, do qual, inclusive, eu tenho muito orgulho de ter um candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, que faz parte desse movimento e que é o nosso grande candidato que eu peço àquele que está em casa a conhecer. Sem sombra de dúvida, a luta pelo direito à moradia é uma luta absolutamente digna. E enquanto morar for privilégio, lutar por moradia é um dever, é um direito. Moradia é um direito e será no nosso governo, porque o nosso governo será para quem trabalha, para quem vive do próprio trabalho. Ok, candidatos, vamos para mais um intervalo? O senhor pode fazer a sua pergunta. Bom, primeiro, eu quero dizer que cada um aqui parece que tem já um grupinho formado, né? O PT já está junto com o DEM, que está junto com o PDT, e cada um aí com o seu presidiário de estimação. O PT tem um presidiário de estimação dele, o Eduardo tem um presidiário de estimação dele. E também é bom dizer que no partido aqui do Romário, o vice dele tem um presidente que usa tornozeleira. Trabalho de pessoas, de jovens, Romário, o que você tem no seu programa de governo para isso? Candidato, primeiramente eu gostaria que você repetisse o que você falou sobre o meu vice e a tornozeleira, que eu não consegui entender. Vou te explicar. Posso Vamos lá, por favor. Embargo de declaração. Por favor, deixa o candidato Romário, é a vez deles falar. Sim, mas, pode continuar. O senhor vai ter a sua réplica ainda nessa rodada, por favor. Candidato, vamos entrar naquele mesmo assunto da semana passada. O senhor, definitivamente, olha como é que eu estou lhe respeitando, o senhor, lógico. Definitivamente não está preparado para ser o governador do Rio. Se o senhor fez participou de um processo no Espírito Santo, onde quando o momento mais importante você teria que ficar, você acabou correndo aqui para o Rio de Janeiro, imagina aqui no Rio de Janeiro como governador
que o senhor vai fazer? Se o senhor não teve coragem de ficar no Espírito Santo, o senhor vai vir para o Rio, o que o senhor vai fazer se a gente tiver algum problema, como a gente tem sempre com milícia, com tráfico, na segurança? Eu acredito pessoalmente, particularmente, que realmente você não tem nenhum tipo de preparo em relação a isso. E eu posso dizer que será uma temeridade para o nosso Estado receber ou ter a possibilidade de ele ter como governador. Isso é uma coisa realmente muito triste. Ok, peço aos candidatos, por favor, que respeitem os tempos um do outro, que não interrompam. Agora sim, candidato Wilson, só tem 1 minuto de réplica. Candidato Romário, estou falando do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PR que usa tornozeleira, um candidato conhecido por fazer negociatas na política. É bom você se informar sobre ele. E você está falando do Espírito Santo. Eu fui juiz federal no Espírito Santo, na 2ª Vara Criminal, enfrentei o crime organizado, julguei um dos maiores assaltantes de banco que estava sequestrando o filho de gerente de banco, condenei a mais de 80 anos, e eu, quando acabei a minha missão no Espírito Santo, eu voltei para o Rio de Janeiro para ser juiz federal aqui na Baixada Fluminense, em São João do Meriti. Em São João do Meriti eu fui juiz de execução fiscal, outras grandes questões foram julgadas na minha vara, então fica tranquilo, você vai ter um grande governador no estado para você morar, vai colocar moral, vai resolver o problema da segurança e vai gerar emprego e renda para os nossos jovens. Nós vamos fazer um programa de bolsa de estudo junto com as empresas para que o nosso jovem na FATEC, nas escolas técnicas, possa ter o seu primeiro emprego. Fica tranquilo, você vai morar num bom estado sob o meu governo. Você conhece Mário Peixoto, que é o que lhe ajudou a fazer o seu plano de governo? Você sabe? Eu tenho certeza que você sabe. Eu nem perguntei, já está pedindo dinheiro de resposta? Pô, por favor. Você sabe que ele é sócio do Pisciani? Silêncio na plateia. E de alguns outros políticos estão totalmente envolvidos e metidos na Lava Jato. E por esse é mais um motivo que eu afirmo aqui, que agora não vai ser mais você, não vai ser mais o senhor, agora vai ser você. Realmente não tem condição de assumir o nosso Estado. Senhor Wilson, por favor, não fala isso, não faça isso. Nós não precisamos de pessoas como você. A gente precisa de homem, de atitude, não de frouxo. Ok, candidatos, obrigada. Encerramos agora essa rodada. Candidato, eleitores que nos acompanham. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a Rede Globo Televisão, Ana Paula Padrão, agradecer aí a presença de todos que estão aqui prestigiando essa festa da democracia e de agradecer a cada um dos que me abraçaram ao longo de toda essa caminhada nesse primeiro turno e poder encontrar as pessoas e falar aquilo que elas estão sentindo. A necessidade de um governador que tenha capacidade moral, que tenha integridade intelectual para poder trazer de volta a credibilidade que o governo precisa. Aqui você já percebe que há realmente um conluio para se juntar e apoiar o candidato do PT à presidência da República. Eu tenho certeza de que o próximo presidente da República será Jair Bolsonaro. Nós vamos estar juntos para poder trabalhar pelo Estado do Rio de Janeiro, para podermos fazer com que a economia do Estado cresça, para fazer com que o nosso povo tenha novamente a esperança de viver num Estado governado. Peço seu voto por gente justa. Peço seu voto, número 20, Wilson para governador. Candidato Pedro Fernandes, por favor, pode se aproximar.